Vamos falar mais um cafezinho, eu vou falar de escalabilidade, elasticidade. Vamos lá? Bom, confesso que, assim, eu tava pensando esses dias que eu demorei muito para refletir sobre a diferença de escalabilidade e elasticidade. Na verdade, assim, eu vi a palavra elástica, que é bem comum, né? A gente tem ali, a Amazon usa muito Elastic, eu acho que EKS, ela tem o Elasticsearch, né, que usa esse termo aí, elástico, né, apesar que eu talvez ache que ali seja um pouco diferente o uso do termo em si, mas assim, eu demorei muito para pensar no que esse termo significa, né? Assim, não tô dizendo que eu pensei essa semana, né? Mas a semana eu tava escrevendo uma coisa, eu falei assim, essa discussão ela se limita aos termos de escalabilidade, não elasticidade. Aí eu usei esse termo e eu pensei assim, pô, tô me referindo ao significado dele, né? E eu falei assim, pô, eu não escrevi sobre isso. E aí eu tava escrevendo na minha dissertação, né? Eu pensei, por que não fazer um cafezinho sobre esse tema, né? Definir o que é elasticidade, definir o que escalabilidade, como é se dá. Vamos começar com escalabilidade, assim. Você sabe o que significa escalabilidade? Então, se não sabe, eu já vou dizer bem aqui. Escalabilidade é a propriedade que define se o software pode ou não lidar com o aumento de requisições. Ou se como o software lida com o aumento de requisições. Então, se eu digo ali, ó, meu software não escala, eu estou dizendo ali que ele tem um limiar ali que ele vai falhar quando ele recebe uma porrada de requisição. Ou se eu estou dizendo assim, meu software escala mal, estou dizendo assim que talvez ele precise de muito recurso para talvez ele precise de muito recurso para poder escalar. E tem até uma fórmula, né, nos artigos que eu vi. Eu vou até deixar aqui um artigo bem interessante que ele diz como uma fórmula de fator de escalabilidade, é mais ou menos assim, tipo, se eu tenho se eu encontro o tanto de requisições máximo que eu consigo com uma configuração. Se eu dobro aquela configuração e meu software não consegue dobrar o número de requisições máximas, né? Aí eu posso calcular o fator de escalabilidade. Imagina ali que eu dobrei, mas ele só aumentou em 80% ali, né? Então quer dizer que o meu fator de escalabilidade é 80%, né? Ou se ele aumentou em 100%, quer dizer, ó, meu fator de escalabilidade é muito bom, ele é 1, né? Pode ser mais de um? Pode ser mais de um. Isso varia muito, né? É muito improvável, mas pode ser mais que um. Então, assim, isso é um fator de escalabilidade. Então, escalabilidade é essa característica de como o meu software lida com o aumento do número de requisições, né? Ele não diz nada sobre como isso é feito, né? E aí tem um cara que escreveu um livro chamado A Arte da Escalabilidade. Eu achei um artigo que resume isso aí, né? É um artigo de. Acho que é até do Peplop, se duvidar, né? Que é um artigo de padrão, né? O cara escreveu um livro e a outra pessoa vai lá e escreveu o artigo do padrão, né? Que ele fala que existem três formas de você lidar com a escalabilidade, né? A forma tradicional, que é basicamente você clona a infraestrutura ali, clona o serviço, clona tudo, e você simplesmente distribui a carga, né, aleatoriamente, né? Então isso é o que chama de eixo X, né? O eixo Y é quando você quebra funcionalmente a aplicação. Então você fala assim, ó, toda requisição tal vai para lá, toda requisição tal vai para cá, eu divido em dois serviços e agora, tipo, eu consigo lidar com eu consegui escalar dessa forma. Isso é o eixo Y. E o eixo Z, né, que é mais complicadinho um pouquinho, é fazendo como a gente fala mesmo, particionamento, né? Você escala particionamento. Então, assim, você deve ter visto isso, né? Acho que a Azure faz muito isso quando ela vai criar um. Primeiro eu vi isso uma vez, né? O Azure IoT. Eu criei Tava fazendo um benchmark lá no Azure IoT, criei um servidor lá e ele me voltou uma URL que era bem parecido da Azure, mas tinha um ID no pré, assim, tipo, era meio que se tivesse em vez de um www, tinha um identificador da aplicação. Então, ali que ele fez? Ele me gerou um endpoint único, né, para aquela aplicação. E aí o que ele fez? Se ele gerasse ele simplesmente gerando um endpoint único ali, ele particionou, né? Então particionar é uma forma de escalar, né? E particionar, o que é particionar é a coisa mais difícil. Tem muita gente que não consegue nem compreender
o que que é particionar. Particionar não é distribuir carga, né? Não é fazer isso aleatoriamente. Particionar é você falar assim, olha, esse servidor não vai responder todas as requisições. Tipo, se você tentar mandar uma requisição para esse servidor, ele não vai responder. Por quê? Porque o seu é o outro. Então, é como se eu tivesse assim, se eu tivesse balanceamento de carga, é como se eu tivesse um banco lá e ele tem uma fila e tem 10 caixas, né? Então, assim, você vai lá, você entra na fila, você espera ser atendido. A fila vai andar rápido. Particionar é como se, em vez de tiver. Ele tem 10 caixas, mas ele tem 10 filas. E aí você olha lá e fala assim: ó, por exemplo, meu nome é V, meu nome é Vitor, começa com V. Vai ter lá, eu vou ter que dar a letra tal até a letra tal. Eu vejo, ó, aquele é o meu caixa. Aí eu posso falar assim: pô, mas o do A tá vazio lá. Não importa. Eu não vou ser atendido pelo A. Porque não é responsabilidade do A atender quem começa com a letra V. É responsabilidade do último lá. Eu sempre tá no final, né, o V. Então, isso é particionar. Ele assim, parece com distribuir carga, mas não é distribuir carga, né? Particionar é diferente, é responsabilidade diferente. Por quê? Qual que é a diferença básica do particionar aí, para você tentar entender um pouco e ver qual que é a vantagem do particionar? Quando você distribui carga, pode ser que requisições do mesmo emissor cheguem para distintos servidores. Então você tem que ter um compartilhamento de estado entre eles. No particionar, não. Você não precisa ter um compartilhamento de estado. Então, o conjunto de dados que o servidor tem pode ser particionado. Então, se você for lá na minha aula que eu fiz há 2 semanas atrás sobre Kafka Stream, você vai ver que eu falei lá, devo ter falado de diferença de State Store Global e Local, né? O Local, ele é assim, ele é particionado. Então, assim, o conjunto de dados, ele é particionado. Então, ele vai olhar como uma partição. Então, isso é o que é ser particionado, né? Então, particionado é diferente, assim, qualitativamente de distribuir carga. Você não está distribuindo carga, você está dividindo a carga, né? É diferente. A divisão está em quem faz essa distribuição, né? E aí a gente falou de escalabilidade. Então, assim, você entendeu que escalabilidade é como eu alcanço isso, como eu faço esse desenho, né? Mas o que é elasticidade, né? O que é um software elástico? Um software elástico é aquele que se ajusta automaticamente para mudar a carga. Então, assim, se eu tenho ali, se eu tenho o caso da Amazon lá, que configurou isso, o Outscaling Group. O Outscaling Group, observa que ele usa scaling, né? Outscaling. O Outscaling Group é o que provê elasticidade, né? Então, assim, elasticidade, é o mesmo campo semântico, é o mesmo semântico, assim, falando de software, né, da escalabilidade, mas em termos de funcionalidade é diferente, assim, não é uma característica, é uma característica arquitetural, mas é uma característica arquitetural de que, assim, eu tenho que ficar olhando as métricas para decidir quando eu vou mudar a minha infraestrutura ou não. Então, assim, se eu digo que, ó, eu tenho um servidor aqui, ele pode escalar até 3, 4. Aí eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que ele é elástico, ele pode se estender a mais servidores, né? Não estou dizendo que ele é escalável. Pode ser que ele... Posso ter alguma coisa que seja escalável e não estático? Não sei, tipo, é uma coisa... Eu não pensei aqui, mas eu acho que não, né? Porque toda vez que você tem algo que é elástico, ele... Pode ser até que algo seja elástico e não escalável. Quando ele, tipo, ele tem um limite. Eu vou subir de 0 a 3, mas 3 eu não consigo mais lidar. Então ele não é escalável, ele não vai chegar ao limite. Outra coisa, vantagem de escalável, ele pode fazer do elástico, ele pode fazer o scale down, né? Então, por exemplo, ali eu tenho imagina que eu tenho uma aplicação que usa 3 servidores o dia inteiro, né? Aí chega 10 da noite, baixa o fluxo de uso e ele vai falar, só preciso de uma. E você configura a sua aplicação para quando esse fluxo baixar, né? Quando eu ver que, eu não estou tendo mais 1000 requisições por segundo, eu estou tendo só 100, bota um servidor só, põe um servidor mais enxuto, levanta ele e fica a noite toda com aquilo. Por quê? Aí eu economizo o quê? Dinheiro. Ontem eu falei de software autoadaptável, né? Então, eu falei lá de uma. Não sei se eu falei, né? Agora não sei se eu falei, mas eu acho que eu citei o artigo, né? Que tem um dos objetivos de adaptação pode ser o custo.
E aí o custo você vai falar de elasticidade obrigatoriamente. Por quê? Porque eu tenho uma configuração, vai ter uma hora que eu vou falar assim, olha, eu vou precisar de uma configuração menor. Menor para quê? Para eu conseguir reduzir os meus custos, né? É muito engraçado que toda grande empresa tem custo por departamento, né? E aí teve uma época que a gente não configurava os nossos servidores de teste para ser elástico, né? E o time foi crescendo, e aí precisou de outro, não sei o que, não sei o que, e até que bateu no custo. E aí fizeram isso, né? Hoje a gente tem uma planilha lá, tipo, uma planilha X lá, que você configura. Não, eu vou querer. Você faz o agendamento. Então, eu vou querer usar o servidor tal dia. E aí, se você tem que fazer com bastante antecedência, né? Porque se eu não me engano, o Chrome que vai lá e verifica essa planilha roda algum momento do dia lá. Então eu já várias vezes eu agendei num dia, no fui olhar no outro não tava, porque já tinha passado o momento do Chrome rodar, né? Por quê? Faz isso? Para quê? Para reduzir o custo, né? Para chegar ali no fim do ano fiscal da empresa, do departamento, a gente não ter assim, um problema de tipo, olha, o servidor, a gente não tem mais servidor de. Não tem mais budget para fazer teste de carga. A gente não pode acontecer isso, né? Então preciso criar uma estratégia elástica, né? Elástica, né? Que você vai criar e vai acabar. 0 a 1 também é elástico, né? 0 a 1 também é elástico, né? Pra otimizar o custo, né? Então é isso, pessoal. Meu cafezinho já foi 11 minutos, foi um cafezinho curto hoje, né? Para falar sobre a definição de elasticidade e de escalabilidade. Né? Então, só definindo aqui, a escalabilidade é a propriedade que diz se o software pode ou não lidar com o aumento de requisições. A elasticidade é a propriedade que diz se o software pode ou não mudar a sua configuração, a sua configuração de deployment para lidar com o aumento de fluxo. Então, assim, eles estão dentro do mesmo campo semântico, eles são parecidos, eles são similares muitas vezes você vai conseguir escalabilidade através da elasticidade, mas eles não estão falando da mesma coisa. São coisas distintas. Eu espero ter te ajudado alguma coisa, assim, uma coisa bem técnica, uma coisa que muita gente vê, pouca gente lê, né? E vou ver se eu deixo algum link aí. Valeu, bom dia para vocês e muito obrigado.